Olha, nós aqui novamente. Vamos dar sequência à nossa caminhada de estudos. Nós vamos analisar agora uma questão Enem, e essa questão, vocês vão lembrar, nós falamos um pouquinho sobre isso num outro encontro que nós tivemos, sobre o período colonial, sobre a influência da Igreja Católica. Só que agora nós vamos analisar sobre uma outra perspectiva. Nós tivemos um encontro que nós analisamos uma questão da Mackenzie e agora nós vamos analisar uma questão de Enem. Eu quero que vocês comecem a ter esse referencial. Isso contribui muito na sua formação e na qualidade de estudo. Meninos, lembre-se disso. Não é o que estuda, é como se estuda. Aprenda a fazer isso e não vai existir obstáculo naquilo que você almeja, ok? Então vamos lá. Preste atenção nessa questão do Enem. Questão fácil, questão simples, questão direta, tranquila, mas que você pode utilizar a seu favor enquanto estudante. Essa é a nossa intenção aqui. Os nossos encontros são justamente para isso. Ouça só essa questão. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar muito grande, porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem louvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Romântico, não, meninos? Quase emocionante, se não soubéssemos da história. Ainda bem que a história existe, não é mesmo? Esse texto que nós acabamos de ler, todo, marcado por uma simbologia, é considerado um dos documentos mais importantes que nós temos do início da história do Brasil, que é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Em alguns documentos, vocês vão encontrar a denominação Pedro Vaz de Caminha. Não tem nada de errado, ok? Pero Vaz de Caminha, um escrivão, um homem de confiança do rei, Dom Manuel I, e ele vai ser o responsável pelos registros com relação à chegada às nossas terras, que mais tarde seriam denominadas e reconhecidas como Brasil. Essa carta de Pero Vaz de Caminha, como vocês podem observar, vai ser o olhar do escrivão, a forma como ele enxergou esse primeiro contato com as nossas terras. E observem os detalhes que ele coloca. Uma terra muito chã, muito formosa, com bons ares. Porém, qual que era a proposta das navegações? Não era encontrar um lugar bonito, cheio de arvoredos, vamos para lá, vamos descansar, curtir a natureza. Não era essa a intenção. As expedições aconteciam no momento onde eles precisavam expandir território e fortalecer um novo modelo econômico, o mercantilismo. Tanto que ele diz, num detalhe muito sutil, que não haviam encontrado ouro. E você, como bom estudante que é, você já sabe que na história do Brasil não encontraram de imediato. Nós temos 3 momentos dentro desse período colonial. Nós temos o período que nós chamamos de pré-colonial, quando o colonizador chega, oficializa a posse da terra, e aí nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500 a 1530. Após esse período, ele tem um novo olhar de colonização, precisava desenvolver, precisava criar um mecanismo econômico, e aí inicia-se a colonização, o povoamento, não é isso? Então, nós já temos aqui 2 fases. E uma terceira etapa, quando finalmente eles encontram o maior dos objetivos, que eram os metais preciosos,
ouro. E isso só acontecerá na história do Brasil final do século 17. Então, de 1500 até 1673, não encontraram metais preciosos. E nessa carta de Pero Vaz de Caminha, olha a sutileza, olha o detalhe que ele coloca. Ele atribui uma série de virtudes, qualidades, e aí ele diz, mesmo não encontrando ouro. E aí ele bate o martelo, deixando claro o que eles poderiam fazer. Mas ele entendeu que o que eles poderiam fazer de melhor era o quê? Salvar esta gente. Interessante, não é, meninos? Como é interessante essa questão do discurso, da colocação das palavras, a forma como nós podemos justificar as verdadeiras intenções. E esse salvar essa gente tornou-se o grande referencial dentro desse período colonial, quando falamos da nossa história, a história do Brasil. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela te dá todas estas instruções, ela te dá um leque de possibilidades com relação a essa visão do início do período colonial e das verdadeiras intenções. Nós, como pessoas críticas e inteiradas da nossa história, nós sabemos que não é uma versão tão romantizada assim. A proposta era explorar, a proposta era encontrar metais preciosos, a proposta era enriquecer, e enriquecer a Europa. No caso do Brasil, a nossa metrópole, Portugal. Então aqui nós temos a interferência religiosa, e isso dá para que você faça um link com aquilo que você estudou na questão que nós analisamos em outros vídeos. No vídeo que nós analisamos a questão da Mackenzie, que é a influência da Igreja Católica. Por isso ela será crucial, determinante. A religião, a conversão, a imposição do catolicismo foi muito, muito favorável para que eles pudessem alcançar os objetivos. Doutrinar, é uma palavra que no momento está difícil de ser falado, né? Hoje tudo virou doutrinação, mas aqui nós podemos usar isso, porque os jesuítas, eles assumem esse papel, eles impõem uma nova religião. Nós temos uma nova vertente religiosa, e isso fica claro, salvar. Deixa uma ideia, tire suas conclusões, façam vocês os seus questionamentos. Salvar o quê? Salvar quem? Quem chamou? Quem precisava de salvação? Interessante, não é? Pensar sobre isso? Pois então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela nos dá essa possibilidade de fazermos todas essas observações com relação ao início da história do Brasil. Interessante, não é? E aí, meninos, vem a questão. E aí ele coloca a questãozinha lá. Lembrem-se que a prova do Enem, as questões, elas são divididas em 3 etapas. Nós temos, na maioria das questões, o texto, ele traz ali a informação, ou uma imagem, ou uma tabela, ou uma charge. Depois ele coloca o enunciado, que é exatamente o que ele quer de você. E é o que você precisa concentrar, que você precisa ficar atento e entender. E depois ele coloca as proposições que você deverá analisar. São 3 etapas dentro do perfil Enem. Ele distribui a sua prova, as suas questões, dessa maneira. Então, nós vimos aqui o texto, interpretamos o texto, estudamos o texto, enriquecemos, agregamos informações com relação ao período colonial, e agora nós vamos entender o que ele quer, o que ele vai exigir do candidato, do aluno, do estudante. Olha só o enunciado. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Ponto, meninos.
Preste atenção. O enunciado, ele te direciona, ele mostra o que ele precisa de você. A questão do Enem, essa em especial, não é uma questão difícil, pelo contrário. Você, enquanto bom estudante que é, você entendeu que ele precisava de você, o entendimento do texto que nós acabamos de ler. Diante do que você leu, diante do que você entendeu, no enunciado, ele pede isso. Nas proposições seguintes, o que nós teríamos como aquilo que vai reforçar o que foi dito no texto? Nesta questão específica, a opção correta seria a letra A. E a letra A, ela diz o quê? Ouça bem aqui o item A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Simples, objetivo, tranquilo. Segredo? Nenhum. Você que é um bom estudante, você que se dedica, você que vai além daquilo que o exercício te dá, responderia essa questão com muita facilidade, não é mesmo? Mas nós vamos além. Você encontrou facilmente a resposta, mas nós podemos aprofundar. E é aqui que você aprende, é aqui que você usa o exercício a seu favor numa questão de humanas. Então eu identifiquei facilmente uma questão simples que exigia de mim muito mais interpretação do que qualquer outra coisa. É claro que você que conhecia, que entendia, que sabia do início da colonização, que você tem a noção do período colonial, você chegaria a essa resposta muito mais facilmente. Mas uma vez com a compreensão do texto, você encontraria a resposta. Vamos estudar os demais itens. É aqui que nós vamos aprender. Olha o que ele diz no item B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Meninos, não tenho nem muito o que dizer aqui. Em momento algum, nesse trecho, ele está falando de Portugal. Ele está enaltecendo Portugal. É o contrário. Ele enaltece a terra encontrada. Ele valoriza. Lembra que eu até fiz ali uma menção dos arvoredos, do que nós tínhamos de virtudes? Ele está falando da terra conquistada, não de Portugal, certo? Item B, longe de corresponder ao que nós tínhamos no texto. Olha só o item C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Brincadeira, não é mesmo? Como que ele vai valorizar essa figura do indígena se ele termina a carta dizendo que a maior responsabilidade, que a maior preocupação dos que estavam chegando, o colonizador, a Companhia de Jesus, seria salvar esta gente. Logo, nós já temos aqui uma postura aonde o indígena precisava ser salvo. Ou seja, ele não era. E aí vem várias versões que você pode aí buscar em outros materiais. A questão da concepção de selvagem, de inferioridade, da necessidade de civilizar-se. Tudo isso você pode buscar e enriquecer o assunto no que diz respeito a essa chegada do colonizador e a visão que ele tinha sobre os nativos, sobre os ameríndios, sobre os indígenas aqui no Brasil. No item D, diz assim: realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Olha só, meninos, o que ele acabou de colocar aqui. Realçar. Ele diz a pobreza dos habitantes. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela realça a riqueza, o que existia de bom, o que eles encontraram. Uma terra chã, uma terra formosa, uma terra onde tudo que plantassem, colheriam.
Em momento algum ele mostra para o rei uma percepção negativa. Ele mostra uma percepção positiva. Para depois, lá no finalzinho da carta, ele fala assim, olha, vem para cá, vem que aqui tem muita coisa para a gente tirar proveito. Nós podemos enriquecer. E é essa a grande intenção. Então, falsa. E na letra E, ele diz da seguinte maneira, criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Olha só, ele não critica, pero vais de caminha, ele vai enaltecer. Então, quando ele mostra realçar a pobreza, criticar o modo de vida, isso não vai ser abordado nesse primeiro documento. Esse primeiro documento é um cartão de visita, mostrando as vantagens para que eles chegassem, para que eles entrassem, para que eles explorassem a nossa terra. E essa era a questão. Muito simples, muito tranquila, uma questão de leitura, uma questão de interpretação, uma questão de concentração. Simples, simples, muito simples. Porém, você vai além. Você vai buscar essa questão e vai buscar ali mais informações para que você possa enriquecer o seu conhecimento. E é isso, meninos. Até o nosso próximo encontro. Um beijo. Até lá.